pra você. Sexta-feira, o Meio Dia Catarina tá só começando aí na sua telinha. A gente fica aqui com você até 1h30. E até lá você pode participar conosco do nosso programa, interagindo. Mande sua mensagem pro 489-9608-7554. Esse é o nosso WhatsApp, ele aparece o tempo todo aí no alto da sua tela. E eu vou interagindo com você. Mande a sua mensagem que o programa de hoje está bem bacana. Tem muita coisa legal pra gente trocar. Mas a gente começa falando sobre um caso que teve grande repercussão desde o início da semana, de um acidente que aconteceu no fim de semana. E agora a gente teve a informação de que morreu o jovem atingido em um duplo atropelamento em Jurerê, na capital. O Lucas Miranda está na nossa redação e ele tem mais informações, né, Lucas? Boa tarde. Olá, boa tarde, Sibeli, todos ligados no Meio Dia Catarina. Pois é, o Sérgio Teixeira da Luz tinha 23 anos e acabou falecendo nessa madrugada. Ele estava desde domingo internado no Hospital Celso Ramos e acabou não resistindo aos ferimentos. Foram feitas várias cirurgias, inclusive para a retirada da parte de um dos pulmões do Sérgio, só que ele acabou realmente não resistindo, foi rapidamente encaminhado para o IML. E agora o Sérgio Landini Sirotsky, que foi quem estava dirigindo o primeiro carro que acabou atropelando essa vítima, se apresentou à polícia na quarta-feira e disse que teve um apagão e por isso perdeu o controle do volante, acabou efetuando esse atropelamento. E agora foi feito o exame de corpo de delito, ele foi liberado em seguida e agora a investigação continua, só que muda, né? Com a morte do Sérgio Teixeira da Luz, passa de lesão corporal para homicídio e dentro disso pode ser ou culposo ou doloso. Doloso quando há intenção de matar. Se for constatado que houve intenção de matar, então será encaminhado para a júri popular, então esse caso, e aí fica ainda mais complicada a situação do Sérgio Sirotsky. Agora a gente espera, portanto, a repercussão desse caso, que agora a gente já vinha acompanhando durante toda a semana, está sendo investigado pela 7ª Delegacia de Polícia lá em Jurerê, Sibeli. Tá certo, obrigada, Lucas, pelas informações. Daqui a pouco o Lucas volta com outras notícias. Uma caminhonete carregada com 156 quilos de cocaína foi apreendida ontem em Joinville, no norte catarinense. Uma pessoa foi presa. O veículo saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, e levaria a carga para Biguaçu, na Grande Florianópolis. Em Joinville, o veículo foi abordado e a droga apreendida. O motorista de 20 anos, que não teve identidade divulgada, foi detido. A ação foi conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a DEIC. Em Santa Catarina, 3.800 pessoas têm dívidas em financiamentos imobiliários e correm o risco de terem a propriedade leiloada por bancos. A Associação Nacional de Defesa dos Mutuários acredita que o número tende a aumentar. Olha só. Dirceu tem um salão de beleza e hoje pensa em expandir o negócio. Mas há alguns meses a situação estava difícil por conta do financiamento da casa do empresário. Por uma série de fatores, ele não tinha mais como pagar a parcela do empréstimo ao banco. Começo da crise, que afetou a parte de beleza e tal, o pessoal deu uma queda no movimento e com isso a gente teve dificuldade de manter algumas coisas e eu tive que optar, né? Ou eu mantinha o meu estabelecimento aberto, que futuramente ia me dar a possibilidade de fazer o pagamento dessas parcelas em aberto, ou eu fecharia o meu estabelecimento e procuraria outro lugar para trabalhar. Aí veio a comunicação de que ele perderia o imóvel. Em Santa Catarina, 40% do total de mutuários, as pessoas que fazem empréstimos para pagar imóveis, correm o risco de receber a mesma notificação. E 65% devendo mais de uma prestação. Ou seja, a tendência é aumentar, porque se as pessoas não conseguirem renegociar ou pagar, vai aumentar o número de consolidações em torno de 25% a mais do que já existe. A boa notícia para Dirceu veio quando ele procurou a Associação Nacional de Defesa dos Mutuários e soube que em 2016 o STJ modificou o entendimento de casos como o dele. Judicialmente, ele conseguiu renegociar a dívida, mesmo com a decisão de leiloar o imóvel já consolidada pelo banco. Por último, dia 25, ele teve a audiência, a resposta foi super positiva, fiquei muito satisfeito, teve um acréscimo no valor que ele disse que poderia ter por causa dos encargos e dos custeios que a Caixa cobra, mas a resposta foi positiva para mim. Consegui novamente obter, né, a apropriação do meu imóvel. Agora Dirceu está mais tranquilo, mas poderia ter evitado muitas dores de cabeça se procurasse o banco assim que soubesse que teria problemas para pagar as parcelas. E essa é a orientação da associação. E se não ainda foi consolidado,
que procure o agente financeiro, seja a Caixa ou banco privado, para tentar incorporar isso ao saldo devedor. E mais uma pessoa foi vítima do velho golpe do dinheiro. Desta vez, uma mulher que realizou o saque em várias cidades a pedido dos golpistas. A repórter Camila Constantini tem mais detalhes. O que chama a atenção é a forma de como o casal conduzia a mulher para realizar os saques. Como Capinzal é uma cidade pequena, apenas R$5.000 foram retirados da agência de lá. Depois, eles seguiram para a agência da cidade vizinha de Ouro e a mulher conseguiu retirar mais R$5.000. Depois disso, seguiram para Joaçaba e em outra agência ela sacou mais R$5.000. Ao todo, foram R$15.000 entregues ao casal. Não satisfeitos, eles seguiram até a agência bancária de Três Itilhas, mas por sorte, o gerente desconfiou que se tratava de um golpe e não autorizou o saque. Na inocência, a mulher ainda saiu da agência para avisar o casal que estava impedida de realizar qualquer saque. Foi então que descobriu que havia caído no golpe do dinheiro, pois ninguém mais estava lá esperando. O velho golpe que ainda tem muita gente que cai, né? Preciso prestar atenção. Dinheiro fácil não chega, não. O governador do estado em exercício, Eduardo Pinho Moreira, está nesta sexta-feira em São Francisco do Sul, ocasião em que a capital de Santa Catarina é transferida simbolicamente por um dia para a cidade histórica. O evento marca a homenagem instituída por lei em reconhecimento ao primeiro povoamento em terras catarinenses, que ocorreu no ano de 1658, então denominado de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco. Isso acontece só hoje. E o governador Raimundo Colombo saiu satisfeito da reunião com o diretor do Banco Mundial, Joaquim Levy, nos Estados Unidos. O principal assunto foi a renovação do ESC Rural. Estamos saindo agora do Banco Mundial aqui em Washington e apresentamos os resultados do ESC Rural. Muito reconhecido, um programa de grande sucesso, os números são extraordinários. Fez com que a gente tivesse agora a condição de entrar com o ESC Rural 2 e ter o sinal verde para aprovação. Praticamente está aprovado. Claro que ainda leva um tempo de tramitação, acho que ele só vai poder implantar ele em 2019, mas foi muito bom ouvir o reconhecimento e o modelo que nós conseguimos fazer para outros lugares do mundo, fortalecendo a agricultura familiar, fortalecendo a pequena propriedade, as cooperativas de produção e com isso fortalecendo o nosso modelo catarinense. Tratamos também de financiamento para novas rodovias e também recebemos o sinal verde. Santa Catarina tem uma boa imagem aqui ao longo de todo o tempo, construindo muito trabalho. Isso faz com que a gente tenha sucesso. Vai dar certo, estou muito feliz. Um grande abraço. No oeste do estado, por causa da estiagem e da geada dos últimos dias, os produtores já contabilizam prejuízos na produção de leite. Marcos Zanrosso é produtor de leite em Chapecó. A redução na produção foi de aproximadamente 10% e ele sentiu no bolso os reflexos da estiagem e da geada. Com a diminuição nas pastagens, ele precisou investir em ração, silagem e feno para alimentar os animais. É o primeiro ano que ele vem vendo essa queda no inverno e a gente vê que o custo fixo não diminuiu, né? E muitas vezes está aumentando, a gente vê o diesel subindo, que tudo isso entra no custo de produção, energia. O inverno não foi tão forte, mas houve geadas fortes que aumentou com certeza o custo de produção, ainda mais que depende aí 80%, né, de vacas a pasto. As pastagens que deveriam estar alimentando os animais nem nasceram ou estão secas. A falta de chuva vem comprometendo a produção de leite, que estava em uma crescente no estado. E os produtores já contabilizam um prejuízo de R$22 milhões. É bem problemático para as plantas em geral, inclusive para o pasto, não desenvolve, a gente teve sérios problemas de germinação e a geada então foi a gota d'água final ali para dar esse baque final, atraso no desenvolvimento da cultura. De acordo com o levantamento feito pela EPAGRE, as estimativas de perdas provocadas pela estiagem aqui no estado já atingem 8% da produção. Isso significa que as indústrias já deixaram de captar 18 milhões de litros de leite. Além da falta de chuva e da geada, o prejuízo aumenta com a queda do preço para o produtor.
Então, estamos aí numa perspectiva que aumente esse preço, mas o que a gente vem vendo nos últimos dias no mercado não é isso que vai acontecer. Tá certo, daqui a pouco tem mais meio-dia, Catarina. Depois do intervalo a gente vai falar de futebol, mas tem muito mais. Meio-dia e 40 minutos. Eu volto já. Meio-dia, 43 minutos, meio-dia, Catarina está de volta com muitas informações para você. Lembrando que você pode participar aqui conosco do nosso programa mandando a sua mensagem. O nosso WhatsApp está aí no alto da sua tela. Um abraço então para a Patrícia de Palhoça e para o Alex também de Palhoça, que está sempre ligado conosco. Ela disse, a Patrícia de Palhoça disse que é um ótimo programa. E o Leonardo José da Silva do Sertão do Imaruim também está mandando um alô aqui pra gente. Daniele de Florianópolis também participa conosco. Mas agora chegou a hora da gente falar do esporte. Vamos lá para nossa redação falar com Lucas Miranda. Lucas, passa pra gente as informações do futebol. A gente começa pela Série A, é isso? É isso mesmo. Mais uma vez, boa tarde para você, Sibeli. Todo mundo ligado no meio-dia, Catarina. Você que chegou agora, a gente começa a falar agora do futebol. Primeiramente, vai lembrar que a Chapecoense não joga nesse final de semana, né? Porque tá lá no Japão. Aliás, ainda não tá no Japão, tá em Dubai. Fez um treino hoje, se preparando para a grande final da Copa Suruga, que acontece no Japão na terça-feira. Pega o Urawa Red Diamonds, pode sair mais um título para a Chape, vai se preparando. Vamos torcer para a Chapecoense, mas ela só volta para a Série A no dia 20 contra o Palmeiras fora de casa. Então vamos falar de quem realmente joga nesse final de semana e joga por aqui, no Brasil mesmo. Vamos começar falando do Avaí, na tela para você. Hoje tem Avaí e Vitória, ou melhor, Vitória e Avaí, acontece no Barradão, às 7 da noite, e é confronto direto, 18 pontos. Tem o Avaí, está em 19º, Vitória vem logo acima, tem 19 pontos e está em 18º. Portanto, confronto diretaço, aí o Avaí precisa vencer para tentar começar a se livrar da zona do rebaixamento. O Avaí, que tem 3 desfalques confirmados, é o Juan, o Judson e o Joel, atacante, também foi confirmado, desfalque de última hora. Quem vai para o lugar dele é o Rômulo. E o Avaí vai, portanto, tentando essa recuperação e tem agora uma volta. Apesar dessas 3 baixas, o Juan, volante, aliás, o Luan, volante que estava fora desde um mês atrás, desde a partida contra o Grêmio, quando ele tinha se lesionado, agora voltou e vai ajudar muito aí esse meio-campo do Avaí, tentar segurar ali, também ajudar na defesa, porque é um cara que marca muito. E ele falou um pouco sobre essa volta dele, como é que vai ser já nesse jogo contra o Vitória. A recuperação foi boa, até foi antes do tempo previsto. Depois voltei, fiquei uma semana fazendo a transição, treinando, e agora tem essa oportunidade que é muito boa lá contra o Vitória para a gente conseguir os 3 pontos, que é o nosso pensamento. Bom que a gente tem 2 jogos em casa, né, com o apoio da nossa torcida, que isso é fundamental. E temos que jogar com inteligência contra o Vitória, que querendo ganhar, temos que ganhar, mas com inteligência. E depois tem 2 jogos em casa, como eu falei, com o apoio da torcida, que é fundamental, a gente tem que conseguir esses 6 pontos em casa. Pois é, tem o Luan falando dos próximos confrontos do Avaí, que são todos diretos ali, todo o pessoal que está na parte de baixo da tabela, portanto, sorte Avaí para melhorar a situação que vem complicada aí nesse campeonato da Série A. Mas agora a gente passa a falar da Série B, porque o Figueira também joga e joga no mesmo horário do Avaí. Olha só, na tela para você tem Figueirense e Goiás às 7 da noite, esse sábado no Orlando Scarpelli. O Figueirense é o 18º, também está na zona de rebaixamento da Série B, e o Goiás está em 14º, também não estão tão longe um do outro ali, portanto, o Figueirense pode dar um salto aí na tabela. E tem promoção de ingresso aí do Dia dos Pais, viu? O pai que levar o filho não vai pagar aí o ingresso, e vice-versa também, o filho pode levar o pai, que o pai também não paga. A promoção legal aí do Clube Alvinegro, lembrando que o restante das cadeiras, R$40 a inteira, R$20 a meia, aí o jogo às 7 da noite contra o Goiás. E o Figueirense já tem a escalação confirmada aí pelo técnico, tem Saulo, Dudu Vieira, Leandro Almeida, Bruno Alves, Henrique Trevisan, Zé Antônio, Patrick, Ferrugem, Renan Mota e Robinho. Só que dessa escalação toda não tem um cara que vai atuar fora de campo, mas está voltando para o Figueirense depois de um longo tempo. O nome dele é Fernandes, o ídolo está voltando. Veja só na matéria. O ídolo alvinegro está finalmente perto de voltar ao Scarpelli. Fernandes já havia declarado algumas vezes que na forma como o Figueirense vinha sendo gerido e com Wilfredo Beniguer à frente da gestão, ele não voltaria. Agora, o novo diretor de marketing pós-parceria com o grupo de investidores já deu indícios de que a situação deve mudar. Desde o primeiro momento que a gente botou o pé no Figueirense, surgiu o questionamento do Fernandes. Claro que, como leigos, nós não sabíamos da história toda dele. A gente sabia da existência
mas não sabiam da história, tudo que tinha que acontecer. O nosso ponto é, a história do clube, ela tem que ser mantida. É isso que faz a grandeza dele. A torcida tem que ser respeitada, a história do clube tem que ser mantida e os ídolos têm que ser muito bem cuidados. Fernandes foi campeão estadual 6 vezes pelo Alvinegro. Ontem, ele esteve reunido com a nova diretoria do clube e existe forte possibilidade de que ele apareça no Scarpelli amanhã no jogo contra o Goiás. Se o Fernandes é o ídolo, ele vai ser muito bem cuidado. Se ele vai estar aqui com a gente no sábado, o que vai acontecer, isso a gente ainda está negociando, estamos conversando. Mas que, de uma maneira bem clara, a gente vai fazer o possível para que todos os ídolos que o Figueira teve e tem, sejam muito bem tratados. Às vezes, as portas parecem estar fechadas. Às vezes, os erros parecem não ter fim. Às vezes, a esperança chega próximo do limite. Mas quando lembramos que o que nos move é um amor incondicional e que outros horizontes surgem através de novos caminhos, podemos mudar a trajetória e iniciamos uma nova história. Eu voltei. E você? Tá aí, portanto, de fato, um vídeo aí que foi publicado nas redes sociais agora pela manhã, nas redes sociais oficiais do Figueirense, e para emocionar e arrepiar o torcedor, mais um motivo para o torcedor comparecer ao Scarpelli hoje à noite, no sábado à noite, perdão, e apoiar, portanto, o Figueirense. Agora a gente passa a falar de Série C, porque também tem jogo do Joinville nesse final de semana. Olha só, na tela para você, o Jack vai enfrentar o Tombense nesse domingo às 3 da tarde, na Arena Joinville, também precisa do apoio do seu torcedor. O Joinville que é o 5º colocado do grupo B, e o Tombense também está no grupo B, é o 6º colocado, portanto também mais um confronto direto, está todo mundo aí brigando para tentar chegar nas primeiras posições. Joinville que tem aí o atacante Grampola como principal destaque, a gente tem uma imagem dele aí, ele que está se saindo muito bem nas últimas partidas e disse que no ponto de vista dele, 27 pontos, o time consegue a classificação para a segunda fase. Tem mais 5 rodadas e vai tentar aí vencer, portanto, as 3 próximas partidas do Joinville para conseguir essa classificação para a segunda fase da Série C. Sobre futebol, era isso, viu, Sibeli? Um abraço para você e bom fim de semana. Tá certo, obrigada, Lucas, por todas as informações, tudo sobre o futebol catarinense que você tem aqui no Meio Dia Catarina. E olha, tem uma notícia boa para o esporte de videira. 3 atletas estão entre os melhores do judô brasileiro na categoria sub-20. Os atletas participaram do Campeonato Brasileiro de Judô, uma das maiores competições disputadas com atletas de alto nível. Yasmin, de 12 anos, e os gêmeos Guilherme e Juan, de 10, competiram na categoria até 28 e 31 quilos, com 17 atletas do mundo todo. Yasmin, que participou pela segunda vez do campeonato, e Juan não conseguiram classificação. Já o Guilherme conquistou o 3º lugar no Campeonato Catarinense Sub-13, trazendo medalha para o judô de videira. Tá certo, como a Camila disse, sub-13 e não sub-20, como eu tinha dito anteriormente. Vou mandar um abraço para o Bruno, de Governador Celso Ramos, que diz que está sempre ligado aqui na nossa TV Catarina. O Valdir, do Centro Histórico de São José, diz que o programa está nota 10. Muito obrigada, Valdir, pelo seu carinho, e a todos que estão participando conosco. Depois do intervalo, tem muito mais Meio Dia Catarina para você. Volta, meio-dia e 54 minutos. A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade promoveu hoje mais uma edição do evento Jornadas Inspiradoras. Uma discussão política de alto nível e um nome de peso esteve hoje no evento. Luiz Felipe Dávila é cientista político e formado pela Universidade Americana em Paris. E é formador de lideranças políticas. Luiz veio para Florianópolis falar do seu último livro, 10 Mandamentos, do país que somos para o Brasil que queremos. Para ele, existe saída para a crise no Brasil. Tem saída sim, aliás, as reformas já vêm avançando. Nós fizemos a reforma do ensino médio, por
por exemplo, que era uma reforma que há mais de 20 anos se esperava fazer. Nós conseguimos aprovar a PEC do teto do gasto, que disciplina os gastos públicos. Acabamos de votar a reforma trabalhista, que vai dar um novo regime trabalhista para o Brasil, muito mais moderno e condizente com o restante do mundo. E agora nós temos de aprovar as reformas previdenciária e política. Com esse primeiro arcabouço de reformas, o Brasil está preparado para dar mais segurança jurídica e fazer com que o país volte a crescer. A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, organização responsável por trazer o cientista político nessa edição das Jornadas Inspiradoras, quer fomentar o debate político e formar novas lideranças que transformem o país. E a RAPS justamente se propõe a resgatar novamente o valor da política, né, como algo importantíssimo para a democracia. E o propósito fundamental da RAPS é criar uma nova geração de políticos comprometidos com certos valores e com esse Brasil que nós queremos construir. Um dos principais pontos abordados por Luiz Felipe no livro e em sua fala no evento foi justamente esse: a construção de um novo sistema político para o país. Nós precisamos ter menos assistencialismo e mais um Estado prestador de serviço, voltado para o cidadão. É isso que o Brasil espera, um Estado mais eficiente, mais enxuto e mais voltado à prestação de serviço de qualidade. Muito bacana e uma grande presença aqui na capital. E no próximo mês, Florianópolis vai sediar o 34º Congresso Brasileiro de Reumatologia. Há 19 anos, Roseli foi diagnosticada com artrite reumatoide. Com anos na época. Então eu sempre achava que reumatismo, na verdade, né? Várias doenças se encaixam dentro do reumatismo. Eu achava que essas doenças reumáticas era coisa de gente velha. Eu só tinha 38 anos na época, né? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que ataca principalmente as articulações e acomete 1% da população brasileira. Os sintomas mais comuns são inchaço, dor e limitação nos movimentos. No caso da Roseli, o tornozelo esquerdo foi a área em que o problema se manifestou. Hoje, ela tem dificuldades para subir e descer escadas, por exemplo. 75% dos pacientes de artrite reumatoide são mulheres e a maior incidência está na faixa etária acima dos 40 anos. O diagnóstico precoce é fundamental. Quanto mais cedo se descobre a artrite, menos degraus o paciente tem que avançar no tratamento. O tratamento da doença reumatoide ele é caracteristicamente feito por degraus, né? Então você normalmente tem uma doença que na maioria das vezes, 80% das vezes, ela não é aguda. Você começa com anti-inflamatórios sem nenhum componente de hormônio. Depois você teria anti-inflamatórios que têm hormônio, depois você teria as drogas chamadas modificadoras do curso da doença, ou seja, elas atacam as células que estariam desreguladas e promovendo a inflamação. Essas têm um grande número. E por último, que nós tivemos agora, nos últimos 10, 15 anos, são as chamadas drogas biológicas, os remédios biológicos. Roseli teve de subir até o último degrau do tratamento e hoje precisa do medicamento de ação biológica. O remédio que ela usa mensalmente custa quase R$9 mil, mas é disponibilizado pelo Estado. Ela sabe que a artrite não tem cura, mas já aprendeu a conviver com a doença, num ritmo um pouco mais lento, só que sem parar. Eu vivo assim mais na calmaria, tá? Me aposentei há 3 anos, faço um monte de coisa por aí, tá? Não fico dentro de casa vendo televisão. As causas da doença ainda são estudadas. Acredita-se que possa ser uma combinação de fatores ambientais e genéticos. Pesquisas no sentido de desvendar mais sobre a doença parecem aproximar a possível descoberta da cura. Com certeza hoje nós estamos muito mais perto, aumentando a qualidade da vida do doente e os investimentos que estão sendo feitos, parece que as luzes nos fins dos túneis parece que começam a se acender. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, pelas suas mensagens no Meio Dia Catarina dessa sexta-feira. Fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você.